A gente vai conversar então com vocês sobre constelação, sobre o que é constelação, o que é astrologia. A gente vai falar isso tudo em 4 encontros, porque é bastante assunto, né? E então a gente dividiu em 4 encontros. A gente vai procurar em cada encontro entregar alguma coisa de prática para vocês. Então, um pouco, né, do que a gente consegue fazer sem estar conversando com as pessoas e, né, sem vê-las. Então a gente preparou algumas coisas e, e isso, né? Então vamos dar início. Boa noite a todos que já estão aí com a gente. E Renata, eu vou começar perguntando, pedindo para você se apresentar. Eu sei que ela adora, sempre que eu faço isso, ela tem me elogiado muito nas lives, né? Bom te ver também, Jane. É, Então, por favor, se apresente para nós. Olá, boa noite para todo mundo. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, eu tô. É que eu pus agora o fone. Então, meu nome é Renata Vilela, eu sou facilitadora do workshop Cabeça do Dragão e sou mestra e embaixadora de facelift massagem no Brasil. Eu venho nessa caminhada de autodesenvolvimento e autoconhecimento há muito tempo. Eu comecei a estudar astrologia muito jovem, acho que eu tinha 10 anos. E Mas eu nunca me vi assim, astróloga, astróloga, naquele tempo, né? Hoje eu já consigo me ver um pouquinho mais. Porque eu achava a astrologia uma coisa assim, muito estudo, muito mental, muito cabeça, né? E eu tinha bastante, tenho até hoje, bastante ligação com essa questão corporal. Que eu acho que o corpo ele não mente, né? Ele nos fala mesmo o que está acontecendo, ele está sempre no presente, né? E a mente ou ela está lá atrás ou ela está lá na frente e todas essas coisas, né, que acontecem. E daí, quando eu conheci as constelações, eu achei muito incrível o trabalho, né? Pelo fato de ser, das percepções, né? Elas passarem por essa questão corporal. Isso para mim foi muito rico. E quando eu conheci, e nesse tempo eu sempre estudei astrologia, eu nunca parei. Na verdade, eu acho que a partir do momento eu não estu, eu vi a vida pelos óculos, né, da astrologia. Eu não consigo separar a vida da astrologia. Para mim é uma coisa só, né? Porque a astrologia ela fala de ciclos e, e dos ciclos da natureza mesmo, né? Dos ciclos do dia e da noite. Então é impossível separar as coisas, né? E quando eu ouvi a primeira vez falar do workshop Cabeça do Dragão, para mim fez todo sentido, né? De unir essas duas ferramentas, vamos dizer, né? E viver a astrologia mesmo, né? Sentir no corpo, vivenciar o processo, né? Que inclusive nós, né, Punina, com a prática do Cabeça do Dragão e de outros exercícios que a gente faz, a gente percebe o quanto é mais, não digo mais fácil, mas mais rico no sentido de integrar o conhecimento, né? Aprender, né? Não ficar só no aprender, né? E sim pegar esse conhecimento, pegar esses arquétipos, esses signos, né? Esses símbolos e Uhum. colocar mesmo, integrar no corpo e quando a gente integra no corpo, a gente integra na vida, né? Então não fica só naquele, né? Ah, é porque meu Saturno, não sei aonde, e o que, né? Tipo como um desígnio, né? Como um mandato. Uhum. Então, o workshop eu fiz em junho e a gente começou a formação final de agosto, ali, comecinho de setembro, né? Foi muito rápido para mim, mas fez muito sentido, né? E de lá para cá,
E de lá para cá vem fazendo mais sentido ainda, né? A experiência muito, vai enriquecendo a gente. Sim. E eu nunca deixei de fazer as massagens, porque também é um trabalho muito bonito, né, de ver o desabrochar das pessoas através, um pouco diferente daí, né, do corpo para a alma. Então é Uhum. isso. Muito bom. Muito bem. Então, eu vou me apresentar também. Então, eu sou Purnina Lovato e também facilitadora do workshop Cabeça do Dragão, que fala de constelação e astrologia. E, dentre outras coisas, eu trabalho também eu sou musicoterapeuta, sou alquimista, tenho um espaço de terapias em Florianópolis, que chama Maria Bosque Núcleo de Terapia em Música, onde a gente tem feito os workshops do Cabeça do Dragão. Então, para quem está chegando agora, boa noite a todos e obrigada pela presença de todo mundo. E hoje a conversa aqui é sobre constelação e astrologia. Então a gente programou 4 encontros em 4 quintas-feiras e hoje a gente começa a falar sobre constelação e nos próximos encontros também o assunto vai ser sempre relacionado à constelação e astrologia. Primeira coisa que a gente vai falar é o que é constelação familiar? Como é que a gente pode definir constelação familiar? Então, eu gosto de uma definição, né, que fala assim que a constelação é como se fosse assim, é uma extração de uma imagem de um sistema familiar. E que cada um de nós tem uma forma própria de ver o seu sistema. Renata, o que você acha disso, Renata? Olha, é bom, né? Porque cada um tem uma forma de ver, né? Né, a ideia aqui é a gente trocar ideia para Sim, passar sim. para as pessoas o máximo possível, né? Então, eu vejo primeiro o sistema, né? O sistema familiar como um dos sistemas, né? Um sistema de vários sistemas, né? País, Uhum, cultura, cidade, planeta, né? E eu vejo cada um de nós aí vejo tudo isso como um quebra-cabeça, como um puzzle, um enorme puzzle, né? E nós somos aquela pecinha que tem que encaixar ali, né? Para formar o desenho, né? Para esse destino desse sistema, né? Continuar, para esse sistema evoluir, né? Porque como tudo que existe no universo está em evolução, o nosso sistema familiar também está. uhum, Né? Então todos têm, sim. nós somos essa pecinha, né? Nesse sistema. E, e muitas vezes nós não conseguimos encaixar ali, né? Uhum, Por fidelidades, por várias coisas, né? Que a gente vai falar durante as lives, mas... E a constelação, ela mostra isso, né? Ela traz a luz, né? Como um raio-x, assim. O que naquele momento, né? Está impedindo dessa pecinha entrar. sim. Né? Uhum. Então eu vejo a constelação como dessa forma. Mas assim, essa É, coisa dessa figura, né? Ela traz à luz isso. sim. Então, é uma ferramenta, a gente pode chamar assim, uma ferramenta de configuração familiar que está submetida, segundo Bert Hellinger, né, a 3 leis, que a gente vai falar sobre elas também na sequência, né? Então, a lei do pertencimento, da hierarquia e do equilíbrio, né? E a constelação, a gente pode dizer que ela seja assim uma abordagem de ajuda para a vida, né? E é um processo não terapêutico. É bem comum as pessoas olharem para a constelação como uma terapia, né? E a constelação ela não é uma terapia.
Ela é uma abordagem, ela é fenomenológica, ou seja, ela acontece, né? Naquele momento não se programa, ela é o que é na hora que ela acontece, né? É um fenômeno, né? Um fenômeno é isso, né? Ele acontece ali, né? A gente não tem como prever o que vai acontecer numa constelação, né? Porque a gente vai acessar um campo de informações, né? A gente ouve, quando alguém quer constelar um assunto, por exemplo, qualquer que seja, a atitude correta, né, é a atitude fenomenológica, ou seja, se eu espero, tem um professor que ele diz que quem quer está fechado, né? O Hilário Trigo é um professor de constelação e essa é uma frase dele, né? Que ele diz assim: quem quer está fechado. E às vezes é difícil de compreender isso, mas sobre esse ponto de vista, não. Eu entendo que eu preciso constelar alguma coisa. Se eu vou com uma determinada expectativa para essa constelação, provavelmente ela não vai acontecer com toda a profundidade que poderia, né? Porque eu estou direcionada para ver uma determinada coisa, e isso não é uma atitude fenomenológica, né? Eu tenho que ir aberta para o que quer que o campo me mostre. E que campo é esse? O campo é esse conjunto de informações que um sistema familiar traz, né? A gente poderia dizer que é uma nuvem, né? Hoje a gente entende mais facilmente esse conceito de nuvem de informação, né? Um Google Drive da vida, um OneDrive da vida, onde eu deposito as informações ali, né? Então, esse campo de informações é o que a gente vai acessar quando faz uma constelação, né? É o constelador, papel do constelador é acessar e interpretar, não é interpretar, mas assim, permitir que essas informações se mostrem por meio dos representantes ou de outro recurso que a gente use nesse lugar, né? Então, acho que nesse sentido a gente poderia, daqui a pouquinho acho que a gente vai falar, né, dos representantes. Acho que antes, então, é bacana a gente colocar que a constelação ela é uma observação, né, o resultado de observações de um cara chamado Bert Hellinger, que é um alemão, que observou muitos sistemas diferentes, de diferentes culturas, né, e que se expressavam cada um com um conjunto de valores, né? E ele foi percebendo que havia algumas coisas que ajudavam cada sistema desses a funcionar muito bem, ou a funcionar muito mal. Então, observando, né, o grande mérito, né, do Bert Hellinger foi essa capacidade que ele teve realmente de observar as coisas e se dar conta, né, que tinham essas coisas que para que esse grupo sobrevivesse, né, e se perpetuasse e fosse adiante e evoluísse, né, como sistema familiar, desse continuidade a esse sistema familiar, esse conjunto de valores, e eu vou chamar de regras, favoreciam ou não esse sistema, né? E ele foi reparando que haviam que cada grupo desses tinha o seu conjunto de valores, e tinha aquilo que funcionava e tinha aquilo que não funcionava. E dessas coisas que funcionavam, alguns apresentavam pontos em comum.
É mais ou menos isso, Renata? Renata conta bem essa história. Sim, esses princípios, né, os princípios básicos, né? Daí a maior tomada de consciência dele em relação a isso foi na África do Sul, que ele ficou 10 anos, ele era missionário, né? E ele trabalhava com os índios Zulus, né? E foi incrível, assim, porque ele tinha saído de uma guerra, de uma segunda guerra, alemão, né? Então ele foi passando, como você diz, ele foi passando por vários. Ele, ele era missionário, ele era padre, praticamente, né? Uhum, Então ele vivia dentro. Ele estudou em colégios, né, de padres e tudo mais, que ele inclusive diz que essa parte foi muito importante para ele chegar também. O silêncio, né, das orações, isso tudo levou ele a esse estado de observação também, né, Purnina? E não uhum, só de observar, mas de fazer a ligação entre as coisas, né? sim. E ele percebeu, em um primeiro momento, que lá nos Zulus, né, ninguém era excluído, né? Uhum, Todos faziam parte, inclusive quem tinha feito alguma coisa de ruim para a família, tudo. Então eles tinham vários rituais, várias coisas. Então aí ele chega no primeiro princípio, né? Porque daí uhum. ele começa a comparar e ver que as famílias, que os sistemas que excluem alguns tem os problemas e tudo mais. Então, essa seria a primeira regra, primeira lei, a primeira ordem, ele chamou de ordem, né? Num primeiro Uhum, momento. Então, e depois ele percebe também que tinha uma questão hierárquica dos que chegavam antes, né? uhum, Que os que chegavam antes, eles tinham precedência. E eles eram importantes, eles eram mais importantes, né? E hoje, né, que a gente já vem estudando isso já faz muito tempo, muitas outras pessoas estudaram também. Nas uhum. cavernas era assim, né? Nós estamos aqui porque os nossos antepassados, bem longe, bem mais longe do que a gente imagina, eles seguiam esses princípios, né? Porque Uhum. lá na caverna, quem não tinha Google, não tinha livros, não tinha nada. O Então, Tia o Google mais, é ótimo. pois é, o mais velho era o Google. Sim, Né? Ele tinha o máximo de informações sobre as plantas, sobre os animais, né? Sobre um sim. machucado, uma história. Então, assim, ele era o mais importante. Que daí vem a terceira ordem, que é a hierarquia, e depois vem o equilíbrio em dar e receber. Então a Uhum. gente imagina lá na caverna, né? O caçador que corria mais, né? E que conseguia pegar o bisão, né? Ele tinha que ganhar um bom pedaço de carne, ele não podia ganhar o chifre, porque se ele ganhasse o chifre, da próxima vez ele não ia correr, né? Uhum. Então esse vem essa terceira ordem, que essa é Sim. uma das que a gente mais vive no dia a dia mesmo, né? Muitas Uhum. questões que nós temos é o desequilíbrio dessa terceira ordem, Sim. né? Que nas famílias tem um pouquinho menos, inclusive, né? A gente nunca vai conseguir equilibrar o que os nossos pais fizeram para nós, né? Então, Sim. o equilíbrio ele é mais nesse nível horizontal, né? Que isso É, também é são, interessante. são essas leis, né, essas ordens que o Bert foi percebendo e colocando, a gente vai é, com o conhecimento, né, disso daí, a gente pode ir aplicando eles no nosso cotidiano, mesmo sem constelar, né? E a gente vai comprovando, claro, trabalhando com constelação, a gente percebe o quanto uma hierarquia é importante para a ordem desse sistema, né? De um sistema familiar. Por exemplo, um filho que se comporta como se fosse maior do que o pai ou do que a mãe, o tanto de desordem que isso provoca numa família, né? É, e de cada uma dessas leis, a forma de aplicá-las, dependendo da situação,
a forma de aplicar é um pouco diferente, né? Então, por exemplo, a história do dar e do receber, né? A gente olha uma relação de pais para filhos e entende que é correto que os pais deem mais e que os filhos recebam, né? Porque os pais são os grandes, os filhos são os pequenos e os filhos não têm a menor chance. E como a Renata falou, eles já receberam o maior presente que eles poderiam ter recebido. Nós, né, já recebemos dos nossos pais. A gente não tem como concorrer com eles, porque eles só nos deram a vida, né? Quer dizer, o que mais eu poderia entregar para eles que é maior do que a vida? Não tem. Então, hierarquicamente, a gente diz que é correto que os pais deem mais do que os filhos, né? E, dito isso, eu gosto sempre de falar que a gente pode olhar as coisas sempre de dois lugares, né? Um que é o que eu vou chamar de espiritual, e um outro que eu vou chamar de comportamental. Então, desse lugar espiritual, então, de dentro de mim, eu sempre vou ser menor do que os meus pais, do que os meus avós, de todos que vieram antes. Comportamentalmente, né, como cidadã, eu, na minha vida, sou uma adulta e vou me comportar. Isso, CPF, RG, conta para pagar, né, decisão para tomar. Então, eu, na minha vida, diante das decisões que eu preciso tomar e diante do meu projeto de vida, eu vou ser fiel ao meu projeto de vida. Mesmo que o meu projeto seja algo que o meu pai ou que a minha mãe não concordem. Né? Quando a gente diz que a gente é menor do que os nossos pais, a gente está reconhecendo que eles sabem mais, porque eles vieram antes, né? E que a gente deve a vida a eles. Dito isso, de novo, eu, na minha vida adulta, preciso tomar as minhas decisões e não depender dos meus pais. Né? Claro, a vida depois que eu cresci, depois que eu sou adulta. Antes disso, não. Né? Numa relação de casal, por exemplo, entre um homem e uma mulher, essa relação de dar e receber já vai ser diferente. E vai ser diferente por quê? Porque numa relação de casal, os dois chegaram na mesma hora. Então, a dinâmica relacional aqui é diferente. Os dois têm o mesmo tamanho, não tem um maior e um menor. Os dois têm o mesmo tamanho. E essa relação de troca precisa ser uma relação dinâmica. Então, eu vou dar algo para o meu parceiro, que então, quando recebe, se sente um pouco em dívida comigo e me dá um pouquinho mais. E aí, quando eu recebo isso, digo, opa, nossa, recebi isso tudo, agora eu preciso dar um pouco mais. Então, aqui cria-se uma dinâmica, um movimento, né, de dar e receber. E essa troca, essa dinâmica precisa acontecer sempre para que o relacionamento seja um relacionamento saudável e aconteça em boas bases. Com meu pai e com a minha mãe, eles me dão e eu recebo. Com o meu companheiro, essa troca precisa ser equilibrada, né? Não pode ser a mesma coisa. Nas nossas relações profissionais, por exemplo, também tem que haver uma troca equilibrada, né? Nós somos terapeutas, então, quando eu tenho um cliente, um paciente aqui, eu vou dar a ele todo o meu conhecimento, tudo aquilo, vou, né, usar as minhas ferramentas para conseguir responder às demandas dele, e o meu cliente me paga um valor
em dinheiro, e essa é a nossa moeda de troca. Eu dou algo que ele precisa e ele me dá algo que eu preciso também. Então, tem uma troca aqui. Se eu der demais ou se ele me pagar de menos, isso se desequilibra e não vai ser legal, né? Então, todas as nossas relações, que são variadas, né? São muitos lugares, a gente atua em vários lugares, papéis diferentes o tempo todo, a gente pode sempre aplicar essas 3 leis. E né, a troca, quem veio antes e... qual que faltou? E o pertencimento. Eu pertenço, né? Então, eu também agora ouvindo você falar, né, sempre essa língua, né, que você fala, o astrologuês, o constelodês, agora eu fiquei achando um nome. Então, eu fiquei pensando, assim, é muito simples, né? Aparentemente, essas ordens são muito simples. Eu acho que à primeira vista, quando as pessoas ouvem isso, elas devem dizer, nossa, mas isso é muito simples, né? E é incrível, né? Porque não é simples, né? Parece, mas não é. Né? A gente acha que a gente está nessa, né, cumprindo com essas ordens, e é exatamente isso que a constelação mostra, né? Aquele Uhum. ponto cego, né? Aquela coisinha que eu estou infringindo uma dessas 3 leis, dessas 3 Sempre. ordens, dessas 3 forças, né? Uhum. Assim, mesmo elas sendo tão simples e, né, e fáceis de entender, porque são muito simples, né? Mas Mas na prática a gente vê que não é assim. isso, é muito fácil a gente não reconhecer um padrão de comportamento, né? Sim, E nosso, né? isso, e sobretudo, não entender. É que tem, acho que é uma parte que é mais difícil da gente compreender da constelação, é que todos nós estamos a serviço do nosso sistema familiar. Então, tem coisas que eu não consigo imaginar. E a gente sabe que família é um negócio complicado, que todas as famílias, sem exceção, têm os seus desafios quanto sistema e, e tem os seus segredos, porque a gente não conhece a história toda, né? Felizes são aqueles que têm bastante informação sobre o próprio sistema familiar, sobre os avós, sobre os bisavós, sobre os tataravós, as origens, as histórias, né? Olha, uma coisa que eu posso dizer para vocês e que eu sugiro que façam é aproveitem, quem ainda tem, né? Aproveitem seus avós, seus tios, tias, primos, bisavó, quem tem bisavó, bisavô, aproveitem essas pessoas aí e explorem essas pessoas, perguntem coisas a elas sobre a história da sua família, que assim, sejam curiosos, né? Façam eles lembrarem das histórias que eles ouviram, porque ali tem tesouros valiosíssimos e que a gente só vai entender isso quando começa a trabalhar com a constelação e que vê que a gente consegue entender aquelas pessoas que foram excluídas da família, aquelas situações desafiantes que foram vividas e que, por serem tão dolorosas, acabaram ficando os assuntos proibidos, que ninguém fala, que acabam virando segredos de família e que vão trazer exclusões e desordens. E aí alguém, mais tarde, vai precisar se colocar a serviço desse sistema para tentar resgatar isso e incluir quem foi excluído, por exemplo, uma exclusão, né? Então, e às vezes, a pessoa, às vezes, uma grande parte das vezes,
gente nem tem ideia de estar a serviço de alguma coisa, né? Eu não tenho a menor ideia do que aconteceu na minha família, como é que eu vou saber que eu estou a serviço de alguma coisa que eu nem sei que aconteceu? Mas tá. Acho que esse é o grande mistério da constelação, que no primeiro momento é difícil da gente entender, né? Como assim estou a serviço, mas eu nem conheci, não tenho ideia, não tenho relação nenhuma com isso, mas sim, faz parte do seu sistema e a relação que você tem com isso é, você está aqui. E se você está aqui porque vieram pessoas antes de você e que fizeram coisas, às vezes bonitinhas, às vezes nem tanto, para sobreviver, para dar continuidade para suas famílias, e hoje você está aqui, né? Essa é uma fala bonita, essa é uma coisa legal a trazer, sabe? Me desculpa ter te cortado. Uhum. Que é esse não julgamento das constelações, né? Que muitas Isso. vezes as pessoas não compreendem, elas acham que é uma abnegação, que é um não. Não vai que a gente pode falar da quarta ordem, né? Da quarta lei, da quarta O força, que é o assentimento, assentimento, né? perfeito. Então, porque assim, a gente também, num nível um pouco mais macro, a gente está a serviço do destino coletivo. O nosso Sim, sistema está a serviço do destino humano. Nós a serviço do nosso sistema, né? E existe toda uma evolução humana, né? perfeito. Então, assim, é enorme, né? Então, Uhum. muitas vezes tem uma questão cultural, tem uma questão histórica, né? O que Sim. aconteceu há 20 anos, né? Foi há 20 anos, hoje é outra coisa, Uhum. né? Sim. Pode Tem acontecer a um, mesma história, mas de uma forma completamente diferente. Perfeito. Tem uma frase que eu acho muito linda da constelação. Então, uma das coisas que acontecem né, na constelação é que quando esses movimentos sistêmicos vão acontecendo, existem frases que são ditas, que a gente chama de frases liberadoras, né? E uma das frases que eu acho que é maravilhosa da coisa é: o que quer que tenha havido, a vida foi preservada, né? E eu acho que essa fala é maravilhosa porque é isso, né? Ela coloca como importante, como fundamental, a preservação da vida, sempre. Sim, Então, bom, o que quer que tenha havido. Por que o que quer que tenha havido? Porque, gente, vamos combinar. Há muitos e muitos e muitos e muitos anos atrás, assim como hoje, a gente fazia o que dava para fazer, né? Então, olha, eu precisei matar para poder dar vida para outras pessoas aqui, para minha família, para defender minha família, para ter o que comer, para, enfim, né? Para estar aqui, para que os meus descendentes pudessem estar aqui hoje, né? Aí vem o meu descendente e diz: como assim? Matou, né? Fora daqui! Né? Contando uma sim. historinha meio teatral, seria isso. Não vai dar certo, não vai funcionar. Essa pessoa que fez o que quer que tenha feito também precisa ser incluído, precisa, porque ele faz parte, quer você goste, quer você não goste. Muitas vezes é você que está representando ele, né? Então, a gente vai percebendo as desordens na nossa vida de acordo com coisas muito práticas, às vezes, né? Eu vou percebendo padrões na minha história. Ah, tem um negócio lá que sempre que eu vou fazer, eu nunca consigo terminar aquele negócio. Sempre acaba acontecendo alguma coisa e quando eu vejo, não deu de novo. Lá vou eu de novo, começar tudo de novo. E daí eu vou, sei lá, investigar, tentar saber na minha família o que aconteceu e vejo uma historinha lá que aconteceu também, né? Que vai se traduzir nos padrões, né? O Rê, eu estou aqui de olho na hora, então agora são 8h30. Acho que, como a gente combinou de fazer lives curtas, né? Eu acho que agora seria um bom momento da gente presentear os nossos
ouvintes aí com uma visualização, com um exercício sistêmico, para a gente entender um pouquinho a força que tem esse tal desse sistema familiar. Passo a bola para você. Então, eu quero só fechar um pouquinho a tua fala ali, né, Uhum, esse final, de que esse projeto nosso, que agora é um pedacinho, mas a gente pretende realmente continuar, que está dentro da ideia de uma educação sistêmica. Porque, perfeito. assim, é muito legal a gente ir lá fazer uma constelação, uma cabeça do dragão, é fantástico, sabe? Mas, assim, colocar isso na vida, compreender isso, apreender essas quatro forças, né? Porque daí a professora, uma das minhas professoras, Uhum, ela fala, né? Ela traz essa quarta ordem e ela chama de forças, né? Ela pediu até para o Bert Hellinger ter mudado essa palavra, que ela diz que quando a gente está de acordo com essas ordens, a gente tem forças, força para a uhum, vida, né? perfeito. Então, assim, o nosso servir aqui, né? Se estamos a serviço, nós estamos a serviço da educação sistêmica, de trazer Sim, isso o máximo possível para as pessoas, de uma perfeito. forma simples, né? Uhum, Procurando trazer da forma mais simples, para que isso seja prático, para que isso seja vivido no dia a dia, perfeito. como a gente tem feito, e a nossa Uhum, vida, sabe, flui melhor. Essa eu acho que é a palavra, né? sim. Ela flui como se fizesse. É incrível, né? Como tem coisas que mudam mesmo, né? O jeito da gente olhar a vida, né? Eu vejo que a constelação familiar foi alguma coisa que mudou radicalmente a minha forma de ver a vida, mudou o meu trabalho, a maneira como eu conduzo o meu trabalho hoje é uma maneira completamente diferente do que era antes da constelação, é antes e depois da constelação. É, é muito interessante isso, né? Acho que é muito mais rico. Rê, não estou te ouvindo. Fez um barulho, e eu não sei se foi. Tem um ruído agora, e eu parei de te ouvir. Não sei se as pessoas estão ouvindo. Fala alguma coisa, Bruno. Não estou te ouvindo. Alguém pode dizer para mim se está ouvindo a Renata? Agora, Alguém consegue? Agora te ouço de novo, sim. beleza, então eu vou ficar sem o fone. Ok. Então, vamos fazer uma visualização, uma meditação guiada, enfim, como vocês quiserem chamar. Então, nós não estamos vendo vocês, mas eu imagino que vocês estejam sentados. Não sei se tem algum monsieur ou só mademoiselles. Tem Vou pedir Messier também. para vocês sentarem confortavelmente. Se puderem apoiar os dois pés no chão e respire suave e profundamente, soltando todo o ar. E quando não tiver mais ar para soltar, solta mais um pouquinho. O ar é vida. E quanto mais a gente solta, mais espaço para ar, mais espaço para mais vida. Mais uma respiração, sentindo os pés no chão, sentindo o apoio da cadeira. Se quiserem fechar os olhos, podem fechar. E eu vou pedir para vocês imaginarem as costas de vocês, o pai e a mãe biológicos. Seu pai e sua mãe biológica.
Deixa que essa imagem aconteça, não precisa forçar. Se não acontecer também, não tem problema. Aceita o que vem, como vem. Respira, soltando bem o ar, percebendo o que vai acontecendo no seu corpo. Ao colocar o seu pai e sua mãe às suas costas. E atrás dos seus pais, coloque os seus avós. Os avós paternos e maternos. Mesmo se você não os conhecer. Solta todo o ar. E atrás dos seus avós, os seus bisavós. Veja se algo muda no seu corpo, na sua respiração, conforme você vai convidando eles para estarem aí atrás de você. E atrás dos seus bisavós, dos pais deles. E atrás deles, os pais deles. E vá colocando geração por geração até o início dos tempos, até os primeiros. Veja se é possível que a imagem desses primeiros venha à sua cabeça ou ao seu coração. Imagine essas milhões de pessoas atrás de você. Tudo que elas viveram, toda a coragem e resiliência para que você esteja aqui agora. E antes, bem antes dessas pessoas, bem mais longe do que elas, eu vou pedir para você imaginar uma luz. A luz da vida. E essa luz vai se aproximando desses milhões de pessoas e penetrando as costas dos primeiros. Penetra as costas deles e sai pelo peito. Cada casal. E vai passando de geração em geração. Entrando pelas costas, saindo pelo peito. Até chegar às costas dos seus avós. Respira, solta todo o ar, se dando conta do que está acontecendo com você nesse momento. E do peito dos seus avós, essa luz sai e entra pelas costas dos seus pais. E essa mesma luz que vem desde o início dos tempos, penetra as suas costas. E vai banhando cada uma das suas células, cada um dos seus tecidos, enchendo o seu corpo de vida. Vá sentindo este banhar de vida inundando você. Vá percebendo o que vai acontecendo, as sensações, a temperatura, a cor. Tudo que vier
diga sim, aceitando tudo como é, do jeito que é. E se for possível, baixe um pouquinho o seu queixo, honrando essa vida que vem de todos eles e encontrando um sim no seu coração. Quando nós baixamos um pouquinho o queixo, é mais fácil de chegar nesse sim, de chegar no coração. Um sim à coragem, à resiliência, a tudo como foi, incluindo todos, incluindo tudo, exatamente como foi, exatamente como é. De repente, essa luz sai do seu coração e está à sua frente, envolvendo o seu corpo, envolvendo o seu ambiente, a vida, exatamente como ela é. Faz uma respiração profunda. Se quiser ficar nesse lugar mais um pouquinho. Se quiser ficar nesse sim, aí no seu coração. Eu agradeço profundamente a participação de vocês, o convite da Purnima, essa parceria. E se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, alguma sugestão para a próxima live da próxima quinta-feira, é só mandar no direct. Isso. Queria agradecer a todos também pela presença. Eu fui, ao longo da live, eu fui escrevendo e pedindo para as pessoas perguntarem, né, se tinha algo que elas queriam saber, enfim. E a próxima semana a gente vai falar sobre astrologia e a relação da astrologia com a constelação, né? Então, também, tanto no meu direct ou no direct da Renata, que é Essential Soul, eu vou colocar aqui, @Essential Soul. E o meu vocês sabem, mas, né, porque vocês estão aqui, mas tá aqui, @Purnina Lovato, @Essential Soul. Perguntem lá para nós, façam suas perguntas, tirem suas dúvidas, contem para a gente sobre o que mais vocês gostariam de ouvir, o que vocês querem saber sobre a constelação, que a gente não tenha falado, ou alguma dúvida que você tenha. E vem com a gente nesses 4 encontros, convidem os amigos, se gostaram, por favor, ajudem a gente a enfim, atingir mais gente com essa nossa, né, com esse mini curso, né, que é gratuito, que é para vocês e que enriquece a gente também. Obrigada, um beijo, até a semana que vem. Hein? Obrigada por tudo sempre, pela parceria e até a semana que vem.